Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muita alegria e devoção que nós acompanhamos o Evangelho do dia, deste 12º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é de Marcos 4, do 35 ao 41. Esta conhecida passagem onde os discípulos atravessam o mar da Galileia, que estão com Jesus no barco e passam por uma grande tempestade. Sentem muito medo e Jesus acalma o vento e o mar e os discípulos ficam impressionados com essa atitude e a presença de Jesus que acalma a tempestade. Desta passagem de hoje eu destaco alguns elementos para a gente trazer um pouquinho para a nossa vida cristã. A primeira parte do Evangelho de hoje, deste domingo, Jesus convida a atravessarem para o outro lado da margem. Eles tinham como mar, mas na verdade é um grande lago. O mar, na palavra de Deus, é sempre aquele lugar de desafio, um lugar misterioso. Lembremos que naquele tempo não tinha o domínio dos mares como temos hoje. Então avançar para dentro das águas era sempre algo com muito medo, algo que levava muita insegurança. E assim é muitas vezes na nossa vida. Às vezes temos que se deslocar, às vezes temos que sair de um lugar para o outro, e isso também nos leva ao medo. Isto também nos dá insegurança. Isto também nos dá um pouco de ansiedade por não saber o que vai acontecer. Mas muitas vezes a mudança é necessária. A gente fica no conforto e na segurança do lugar onde a gente estamos, às vezes não avançamos para mudar para outra cidade, para conseguir outro emprego. Quantos que fazem concurso têm que sair para longe de sua família? Assim a gente pode ter muitos exemplos na nossa vida de situações onde são necessárias mudanças. Esta mudança, num primeiro momento, pode levar ao medo, mas temos que ter a certeza que assim como na palavra de Deus hoje, Jesus também está dentro do nosso barco. E este é o detalhe central do Evangelho. Eles estão nessa travessia, Jesus está dentro do barco, vem ventos fortes e Jesus está tranquilo. Dormindo, o evangelista nos narra, deitado sobre um travesseiro. Esta é a presença de Deus em nossa vida. É uma presença silenciosa, uma presença tranquila. Então nós devemos sempre perceber esta presença, mesmo que a gente não veja, que não escutemos Deus falando conosco, mas essa presença silenciosa e tranquila está sempre junto conosco. E esta presença é que faz a diferença para a gente enfrentar os desafios. Jesus estava no barco e o vento e a tempestade se cessam. Então Jesus que manda e o vento e a tempestade param. Ao final do Evangelho, os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar obedece? Então, quando Jesus está dentro do barco da nossa vida, quando Jesus está dentro do barco da nossa família, o mal também se afasta. O mal também não chega perto, porque a presença de Deus não deixa o mal se ocupar deste espaço. Então que a gente tenha sempre presente Jesus dentro do barco da nossa vida, dentro do barco da nossa família. Que o Evangelho de hoje nos inspire a vivermos mais profundamente a nossa fé. Com esses 3 elementos, não ter medo da mudança. Às vezes ela é até necessária em nossa vida. Saber que independente de onde a gente for, Deus está dentro do nosso barco, dentro da nossa vida e nos faz a diferença. E terceiro, perceber assim como com os discípulos do Evangelho de hoje, quão poder Deus tem em nossa vida de afastar todo o mal, de afastar toda a tempestade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo a todos, permaneçamos na paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.